Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Mateus 4. Nós vamos ler o 23 e o 24. Mateus 4, 23 e 24. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Podem se sentar. O título da mensagem não podia ser diferente: Jesus, médico dos médicos. Nós acabamos de ler aqui alguns versículos, onde Jesus percorria toda a Galiléia, realizando cura de diversos tipos de doenças. E eu quero iniciar dizendo que Jesus, aquele que estava ali na Galiléia curando, é o mesmo que está aqui nessa noite, amém? Nós lemos aqui, no versículo 24, que ele estava curando endemoniados, lunáticos e paralíticos. Só nesse um versículo, nós temos exemplo de 3 tipos de enfermidade. Uma cura física, né, que é o paralítico, uma cura espiritual, que era o endemoniado, e uma cura emocional, que está falando dos lunáticos. Então, por onde ele passava, diversas pessoas o procuravam, porque sabia que ele poderia curar. Jesus estava passando, o homem, filho de Deus, aquele que poderia curar qualquer tipo de enfermidade. Ao realizar uma cura, Jesus já mostrava ali todo o poder de Deus. Ele demonstrava a glória de Deus naquele lugar. Vamos relembrar algumas histórias, mas antes eu quero, falar sobre como é incrível o agir de Deus, e quando Ele quer nos ensinar algo, Ele vem ensinando, e se você estiver atento, você ali capta a mensagem. Há algum tempo, nós já tínhamos planejado, trazer esse tema aqui no dia do culto do BV Kids, mas Deus já vinha falando, trazendo algumas coisas sobre esse tema através dos outros ministrantes que ministraram alguns dias atrás. Então, já trouxe um pouco através do Cláudio, que foi no culto de conexão, através da pastora Hélida, que ministrou na semana passada, através da Bruna, que ministrou na quarta-feira passada. E eu fui vendo aquilo e falei, meu Deus, eu ia comentando com o Messias, você viu a conexão daquilo com o que eu tenho para levar no domingo? É incrível, e a gente não fica compartilhando, vou falar sobre isso, e você? Mas, quando Deus tem algo para falar, Ele traz, independente de quem esteja aqui à frente. Então, não perca os nossos cultos, culto de conexão, que é quarta-feira, um culto abençoadíssimo, nossos cultos de celebração, tanto pela manhã quanto à noite. Então, Deus já vinha trazendo, e vocês vão notar algumas semelhanças com essas ministrações que eu citei. Então, vamos relembrar algumas histórias de cura que nós temos na Bíblia. A primeira é daquele homem enfermo que estava ali à margem do tanque de Betesda, aguardando o mover das águas para ser curado. O homem cita na Bíblia que esse homem estava ali, doente, paralítico, há 38 anos. É muito tempo, concordam comigo? 38 anos, gente, é mais do que muita gente tem de vida aqui, todos super jovens. Então, 38 anos, gente, ali aguardando, aquele homem ali, paralítico, sem conseguir se mover, com diversas frustrações, porque a água se movia, alguém chegava primeiro, porque ele era paralítico. Então, ele precisava de ajuda, ou ele tentava se locomover de alguma forma até ali, acredito eu, mas outra pessoa chegava primeiro, por causa do tipo de
necessidade que ele tinha. Então, em todo o tempo, ele ia, a água se movia, ele tentava, mas não conseguia. A água se movia, ele tentava, outro entrava primeiro. Então, ele já estava ali, cheio de frustrações, mas ele estava perseverando, porque ele ainda estava ali. Mas, um dia, algo diferente aconteceu. Jesus foi até o tanque, o Filho de Deus, aquele que poderia curar qualquer tipo de enfermidade. E lá em João 5, nós vamos ler os 7, 8 e 9. João 5, versículos 7 a 9. Então, Jesus chega ali até aquele homem, e nós vamos ler aqui o que se dá a partir daí. João 5, 7 a 9. O enfermo respondeu a Jesus. Quando Jesus indagou, né? Você quer ser curado? Ele respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então, aquele homem estava ali há tanto tempo, cheio de frustrações, mas persistindo, acreditando que o mover das águas poderia curá-lo. Mas a cura foi até ele, Jesus. Aquele que poderia curar. Eu vou repetir isso diversas vezes durante essa ministração. Aquele que pode curar. Então, Jesus foi até ele e simplesmente disse: Você quer ser curado? Lembrando ali de todo momento de frustração dele. Senhor, toda vez que a água se move, não tem ninguém para me ajudar a chegar até lá. Entra outro, e aí eu tenho que esperar mais um pouco. Mas Jesus simplesmente falou, o quê? Levanta, toma sua cama e anda. Simples. Simples. E aí eu quero frisar aqui um termo que foi usado aqui nesse texto, que é o logo. Logo aquele homem tomou sua cama e foi. Logo, não foi uma coisa prestação, não foi uma coisa demorada, ele já estava ali há tanto tempo. Jesus chegou e simplesmente pega o seu leito e anda, com a autoridade que vinha de Deus, a autoridade que vinha do Pai. Deu a ordem para aquele homem, ele levantou, tomou sua cama e imediatamente saiu, carregando a sua maca. Existem outras duas curas que se entrelaçam. E quando eu falei sobre a conexão das mensagens, né, das últimas mensagens, vocês vão notar agora. Jairo, todo mundo conhece a história de Jairo. Jairo sabia que Jesus podia curar, ele era um dos chefes da sinagoga, foi até quem podia curar a filha dele, porque a filha dele estava doente, e uma doença que era grave, porque fala-se, né, em morte, então não era assim, algo simples. Mas era algo grave, então ele foi atrás de quem poderia curar a filha dele, foi até Jesus. E lá no versículo 23 de Marcos 5, fala sobre essa fala dele com Jesus. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, imponha suas mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. E aí, Jesus foi andando com Jairo, indo até a casa dele, atendendo o pedido dele. Mas, no meio disso tudo, no meio da multidão que o apertava, surge quem? A mulher do fluxo de sangue. E aí, ela foi citada pela pastora Hélida, foi citada pela Bruna na quarta-feira, e eu falei: uau, como disse a pastora Hélida, uau, que incrível. O que Deus está querendo nos ensinar a partir disso? Nesse meio tempo, aparece essa mulher com uma fé inabalável. Essa mulher que sofria, padecia há 12 anos. Bruna comentou quarta-feira, né? Uma mulher ali, provavelmente anêmica, uma mulher, né? Porque ela sofria com o fluxo de sangue ininterrupto. 12 anos, misericórdia. E aí ela estava sofrendo, fraca, mas ela teve uma força
que veio do céu para ir até Jesus, porque ela sabia que se ela tocasse a roupa de Jesus, ela seria curada, então ela foi. Simplesmente foi, sem se importar com a cultura daquela época, com os costumes, porque nós sabemos que se ela tinha um fluxo de sangue, ela não poderia tocar em ninguém, porque ela era impura, muito menos ir no meio de uma multidão, atrás de um homem que podia curar, então um homem santo. Mas ela foi, porque ela não estava ligada nisso, ela estava simplesmente pensando, esse homem vai me curar, eu vou até lá. Eu já gastei tudo que eu tinha, como fala na palavra, para me curar, e nada resolveu. Não teve jeito, não consegui, eu estou sofrendo, preciso de uma solução. E ela foi até quem podia curá-la. E chegando lá, ela, com toda a ousadia, foi até Jesus, tocou a roupa de Jesus, e no meio da multidão, enquanto ele ia para a casa de Jairo, o que aconteceu? Ele parou. O que aconteceu? Alguém tocou em mim. E aquela mulher, com um tremor, como fala na Bíblia, disse, fui eu. Eu sabia que se eu tocasse a sua roupa, eu seria curada. E ele falou o quê? A sua fé te curou. Então, ela teve uma ousadia tremenda de tocar naquele homem. Mas ela foi curada, porque Jesus estava se importando com os costumes. Ele se importa com pessoas. Então, ele falou com ela, minha filha, vai, a sua fé te curou. Mas Jesus estava indo para onde? Casa de Jairo, porque a filha de Jairo estava morrendo. E aí, se dando a história da mulher do fluxo de sangue, chegam pessoas da casa de Jairo e falam o que com ele? Não precisa mais incomodar o mestre, sua filha já morreu. Imagina o pai recebendo essa notícia. Meu Deus, misericórdia. Mas Jesus fala o que para Jairo? Jairo, simplesmente creia. E Jairo falou, ok, Senhor, vamos lá. Jairo continuou com Jesus, indo para a casa dele. Ele teve fé que aquele homem que ele buscou, independente se era uma doença, se ela ainda estava viva ou se ela estava morta, porque Jesus falou com ele, simplesmente creia. E ele foi. E chegando na casa de Jairo, eles encontram ali pessoas o quê? Lamentando, chorando, uma casa onde alguém morreu. Imagina, toda aquela tristeza, aquele clima, mas onde Jesus chega, não tem espaço para tristeza nem para morte. Então, Jesus chamou-lhe os discípulos, o pai e a mãe da menina foram até o quarto. Jesus disse o que para ela? Para a menina que estava morta? Levanta. Assim como ele falou com aquele homem, pega o teu leito e anda. Assim como ele falou com a mulher do fluxo de sangue. A sua fé te curou, vai. E ele falou para a menina, levanta, a menina que estava morta. Aquelas pessoas ali já tudo chorando, acredito que a mãe também estava chorando, porque enquanto o pai saiu para pedir ajuda, a mãe ficou. E estava ali, mas Jesus estava lá. E onde Jesus está, há transformação, há mudança de vida, há mudança de histórias, mudança de trajetória. E Jesus estava ali na casa dela, na casa daquela menina, e mandou ela levantar. E ela fez o quê? Levantou. Glória a Deus, a menina levantou, a menina que estava morta, levantou apenas com o quê? Um comando do Senhor. Então, aquela menina levantou, Jesus deu orientações ali para a família, e tiveram a história deles transformada, porque imagina se Jesus não estivesse lá, se aquela menina não fosse curada, pais perderem uma filha de 12 anos, uma criança, 12 anos. Mas não, Jesus estava ali e mudou a trajetória daquela família. Mudou a história. Então, o poder de Deus, ele não se atém a curas. O poder de Deus vai além disso. O poder de Deus pode ressuscitar.
Muita gente, quando está falando sobre algum problema, alguma coisa, fala assim, ei, menino, fica tranquilo, tem jeito para tudo, só não para a morte. Mas, quando se trata de Deus, não é assim. Quando se trata de Deus, tem jeito para a morte, sim. Porque nós temos exemplos, tem jeito, sim, para a morte. Jesus é o Deus da vida. Ele não é Deus da morte, Ele é Deus da vida. E onde Ele está, a vida. Então, Jesus pode ressuscitar. E a morte não é impedimento para a manifestação da glória de Deus. E falando em ressuscitar, me lembra uma história conhecida. Lázaro. Lázaro, ainda mais surpreendente se nós formos olhar com olhos naturais. Mas nós somos sobrenaturais. Um homem morto há 4 dias. Pensa, gente. 4 dias, a pessoa morre no mesmo dia, já está meio assim. 4 dias morto. E assim como estava ali na casa de Jairo, todo mundo já chorando, ele, inclusive, já estava no sepulcro. A filha de Jairo ainda estava em casa, tinha acabado de acontecer. Mas, no caso de Lázaro, não, ele já tinha sido sepultado, ele estava dentro do sepulcro. Mas, assim como nos outros casos e exemplos que nós podemos ver, Jesus estava ali para transformar histórias. E ele estava ali na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele estava ali para também transformar a história daquela família. Ele chegou, Marta e Maria já chorando, perderam o irmão, o homem da casa. Mas Jesus chegou. E elas no desespero, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, nós avisamos que Lázaro estava doente, que ele ia morrer, e o Senhor não chegou. Ele morreu, ele já morreu há 4 dias. E Jesus disse algo semelhante ao que ele disse para Jairo. O que ele disse? Então, somente creia. Se você crer, você verá a glória de Deus. Aleluia. O que elas falaram? Amém, Senhor. O que aconteceu na história deles? Jesus mandou o quê? Tira o Lázaro. Lázaro, sai para fora. Lázaro fez o quê? Mandou tirar a pedra, né, Jesus? Mandou Lázaro sair. Lázaro saiu. O homem que estava morto há 4 dias, gente. 4 dias não é um dia, não. Não são horas. 4 dias, a pessoa já estava morta. Ele saiu com as pernas dele lá de dentro do sepulcro. É algo sobrenatural, gente. Isso é natural? Não é natural. Não é natural isso. Mas nós, como filhos de Deus, temos que andar no sobrenatural de Deus. Não diante do que vemos. Não diante do que pensamos, não diante da realidade que está ao nosso redor. Deus pode transformar histórias. Então, Jesus mandou Lázaro sair, ele saiu. E eu acredito que tinha muitas pessoas ali em volta, porque estava tendo ali algo na casa de Marta e Maria, porque Lázaro tinha morrido. Acredito que tinham conhecido os amigos. E a vida só de Marta, Maria e Lázaro foi transformada? Só a vida deles? Não, vida de várias pessoas, porque imagina você ir ali acalentar alguém, porque um familiar morreu e a pessoa sair andando. Sua vida vai ser transformada? Totalmente. Então, a vida de várias pessoas foram transformadas através do milagre que Jesus fez na casa de Marta, Maria e Lázaro. Algo aconteceu e transformou todo o ambiente. E, além disso, isso não se ateve só ali, aquelas pessoas que estavam. Porque até hoje, assim como eu estou compartilhando com vocês, a cura de Lázaro nos transforma. Ela veio e nos transforma até hoje. Porque nós lemos na Bíblia e a nossa fé é o quê? Renovada. Algo acontece em nós. Senhor, o Senhor ressuscitou Lázaro. O Senhor pode fazer também aqui comigo algo, em algo que está acontecendo.
uma cura, uma transformação. O Senhor pode, porque o Senhor ressuscitou Lázaro, glória a Deus. Então, até hoje, as nossas vidas são transformadas através dos milagres que Jesus fez lá. Mas Jesus só fez lá? Não, Jesus faz aqui hoje. E algo que eu achei incrível é que sexta-feira nós tivemos o GA Vitão, que é um momento da liderança, né, de aprendizado, e algumas pessoas compartilhando sobre cura. E na hora eu fiquei assim, meu Deus, olha a conexão. As pessoas compartilhando sobre, não, porque, né, eu criei e fui curada. E eu fiquei assim, meu Deus, o Senhor é maravilhoso. E quando nós somos curados, nós temos que ficar caladinhos? Ah, eu fui curado, tá tranquilo. Bruna comentou isso quarta-feira. Não, eu tenho que sair, eu fui curada, aleluia. Geavite, eu fui curada. Igreja Batista Vitória, eu fui curada. Meu filho foi curado, meu marido foi curado. Trabalho, aonde eu for, eu tenho que apregoar. Jesus cura ainda hoje. Jesus me curou, Jesus transformou. E eu tenho que sair aí falando isso em todos os cantos, porque as pessoas precisam ouvir sobre Jesus, para que tenham aquela sede. Senhor, eu também quero saber o que é isso, eu também quero ver, eu também quero viver, porque não é só ouvir, a gente tem que viver, a gente tem que ter as nossas próprias experiências, e para isso a gente tem que ter o quê? Ousadia, pedir ao Senhor, Senhor, eu quero viver isso, eu quero ver como é isso, eu quero viver, eu quero compartilhar. E sempre que eu estou pedindo algo ao Senhor, eu falo assim, Senhor, eu quero testemunhar isso em breve. E a gente tem que sair testemunhando, porque isso vai fazer a diferença na vida das outras pessoas. Isso vai mudar a vida de outras pessoas, porque isso nos fortalece, fortalece a nossa fé, isso nos muda. Então, testemunhe. Chega no Geavite, gente, eu já tenho um testemunho aqui para contar. E conta, Jesus fez isso na minha casa, Jesus fez isso na minha vida, Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a minha trajetória. E é incrível que nos nossos estudos de Geavite, em todo o tempo tem o quê? Lá no finalzinho da pergunta, compartilhe um testemunho. É para nos incentivar, compartilhe um testemunho do que Deus fez na sua casa. E aí nós, não, na minha casa, às vezes a gente precisa de um empurrão, né? Vamos testemunhar, compartilhar o que Deus fez, porque a gente não está falando de nós. Nós estamos glorificando alguém que fez algo por nós, alguém que nos ama, alguém que se importa, alguém que tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu trouxe alguns destaques sobre isso para compartilhar com vocês, sobre cura, transformação, mudança de vida. E o primeiro ponto é que é preciso ter fé. Hebreus 11 diz o quê? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não preciso ver para ter fé. É aí que eu tenho que ter fé. Eu não estou vendo, eu não sei o que vai se dar, mas eu sei de uma coisa, que Jesus pode fazer. Eu só preciso disso. Eu só preciso disso. Nós precisamos crer que Jesus pode mudar a nossa história. Ele é El Rafá, Deus que cura e pode todas as coisas. Mesmo que não seja uma coisa palpável. Como eu disse, não é algo que está aqui, próximo. Não seja uma coisa que eu esteja vendo como fácil ou uma coisa rápida. Mas Ele pode fazer, e é aí que nós precisamos ter fé. Crer que no mundo espiritual isso já se concretizou e que só falta acontecer aqui no mundo físico. Então, somente ter fé, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, assim como Jairo, quando procurou Jesus, sabendo que ele poderia fazer, independente do que estivesse acontecendo com a filha dele. Ter fé. Jesus pode transformar. O segundo ponto é, a voz de Deus é poderosa e nos dá uma ordem. Tudo foi através de uma ordem, de uma fala de Jesus. Nós tivemos aqui exemplos. Tudo foi através de uma fala de Jesus. Pega a tua cama e anda. Levanta dessa cama. Sai do sepulcro. Sua fé te salvou, vai.
tudo através de uma fala de Jesus. E nós estamos atentos ao que Jesus está nos direcionando? A gente está atento à voz do Senhor? Atento ao que Ele está falando? Os nossos ouvidos atentos na frequência celestial, ao que Ele quer nos ensinar? Às vezes não é o que a gente quer ouvir. Porque ouvir aquilo que não nos agrada, gente, é difícil demais. Aquilo que nos tira da zona de conforto. Eu comentei há uns dias atrás que esse ano Deus tem me tirado da zona de conforto. Em todas as esferas da minha vida. Coisas que eu já fazia há muito tempo, Deus foi, não, agora você não faz isso aí mais não, agora você vai para cá. E é incrível como Deus vai nos direcionando, mas a gente só vai seguir o direcionamento se a gente escutar. Se a gente não escutar, a gente vai ficar parado. Não, está tão bom aqui, está super tranquilo, eu falei isso, eu faço isso aqui já com as mãos para trás. Mas é aí que Deus quer que a gente fique, Ele quer que a gente cresça. Ontem o pastor até ministrou. Ele quer que a gente seja o quê? Vitorioso, gente. Quer que a gente, quer que a gente tenha uma alavancada na vida para a glória dEle. E aí, falando de testemunho, falando de sair da zona de conforto, eu tenho um testemunho para dar, rapidamente. Eu estou no meu trabalho já há 3 anos, e há 2 anos eu tenho um cargo. E aí, sempre assim, Senhor, eu quero evoluir. Todo mundo que trabalha quer crescer, né, gente? Senhor, eu quero, andar, quero crescer, quero, crescer. Fazer algo diferente, quero ter uma carreira de sucesso. Todo mundo que trabalha, quer ter uma carreira de sucesso. E eu falei, Senhor, e aí, sempre pedindo ajuda ao pastor em oração, pastor, me ajuda aí em oração, orando, sempre atenta a tudo que poderia ser uma oportunidade, mas não foi como, assim, porque eu entrei no meu trabalho com cargo e depois de 1 ano eu rapidamente já mudei de cargo. Eu fui promovida, mas essa alavancada não foi tão rápida, não foi só 1 ano. E eu fiquei, Senhor, eu quero crescer naquele anseio. E aí, mas não demorou só 1 ano, não, demorou um pouco mais. Mas, acredito eu creio nisso, que Deus estava fazendo algo, ou no ambiente ou em mim. Ele estava preparando ou o ambiente ou me preparando, me moldando. E aí aconteceu. Essa semana eu tive uma oportunidade e recebi essa mudança, Mas, além da mudança, não foi só uma promoção, foi uma mudança de setor e cargo. Então, foi muita coisa ao mesmo tempo. Mas Deus queria me tirar da minha zona de conforto, porque eu já estava fazendo aquilo ali há 2 anos. Então, eu já estava mais tranquilo. Não estava sendo um desafio. Mas Deus falou, agora chegou a hora. Porque quando eu fui, dei início a esse processo, eu falei, Senhor, seja para ir ou para ficar, seja feita a sua vontade. Porque eu não quero tomar uma decisão por mim mesma e falar, não, chegou a hora, eu tenho que ir. Eu, não quero ficar. Eu falei, Senhor, está nas suas mãos. E aconteceu de uma forma tranquila, de paz. Eu falei, Senhor, então, é para ir. Então, irmãos, Deus quer que nós testemunhemos e Ele quer que a gente saia da zona de conforto. Ouça a voz dEle. Senhor, é para eu ir para onde? Eu estou aqui, mas é para eu ficar ou é para eu ir? O que eu tenho que fazer? Fala comigo. Sempre que eu vou orar para a gente começar o dia 20, eu falo, Senhor, que a gente esteja com os nossos ouvidos atentos. E ouvir algo que é para aplicar na minha vida, e não na vida do meu irmão, não na vida do meu esposo, não na vida do outro, para aplicar na minha vida, Senhor, o que eu tenho que fazer em relação a mim. E cada um ouvindo, Senhor, o que eu faço? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que melhorar? E Ele vai nos direcionando, vai moldando a nossa história de acordo com o que Ele planejou para cada um de nós. E nós sabemos que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. O outro ponto que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês
é que Jesus não está limitado às circunstâncias naturais, porque ele é sobrenatural. Nada desse ambiente aqui, que nós visualizamos com os nossos olhos naturais, pode conter a vontade de Deus. Nada. Nada pode parar a vontade de Deus. Quando Ele quer fazer, Ele vai fazer. O homem estava paralítico há 38 anos. Lázaro estava morto há 4 dias. Nada disso pôde parar a vontade de Deus. Nada disso pôde conter uma história, um milagre, uma cura. Nada disso. A manifestação da glória de Deus não depende do natural. Ele vai fazer independente do natural, porque Ele é sobrenatural. E Ele quer que nós andemos também no sobrenatural. Porque quem direciona a nossa vida, como eu falei há pouco, quem vai dar aqui, o norte para nós? É Deus. Então, a nossa vida também vai ser no sobrenatural, porque é Ele quem vai direcionar a nossa vida. O outro ponto é, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Vamos abrir? 2 Coríntios 12. Segundo Coríntios 12, 9 e 10. Deixa eu só... Vamos lá. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então sou forte. Às vezes, a gente fala assim, nossa, mas Ju, você está falando aí sobre ter fé, sobre ir atrás, mas eu não tenho essa força não, estou tão fraco. Eu estou passando por isso há tanto tempo. Mas é aí, gente, que o mover acontece. É quando a gente fala assim, Senhor, eu não tenho força. Eu não consigo, eu não sei, eu não consigo mais, eu não tenho força, eu estou aqui já me arrastando. Não dá. É declarar, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não consigo sozinho, eu não consigo resolver isso sozinho. Não dá. Eu preciso do Senhor. É declarar, Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. E aí Ele vai fazer. Porque não é você, não sou eu. É Ele. É Ele quem faz. É Ele quem faz todo o mover. É Ele quem transforma. Não somos nós. Não há problema, não há doença, nem situação que seja impossível para Deus. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, seja uma coisa que você classifique como pequena. Ah, mas é só uma coisinha. Isso aqui dá para ir seguindo. Ou então, ai, Senhor, é uma coisa grande demais. É uma coisa assim que já até estou... Sabe? Não vai dar. Seja uma coisa pequena ou grande. Para Deus não existe isso. Ele pode fazer, independente da situação. Bruna falou sobre clamar quarta-feira. Clama, grita, Senhor, me ajuda, eu não consigo sozinho. Senhor, socorro, me ajuda. E Ele vai fazer, porque Ele tem poder para isso, não depende de você. Depende de você falar, Senhor, eu não consigo. Preciso da sua mão forte e poderosa sobre mim. E Ele vai fazer. Porque nós precisamos declarar, Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. Clama por Ele. E aqui eu trouxe uma frase, que a gente já fala há muito tempo, é muito conhecida por nós, que Deus não nos chamou para andar movidos por sentimentos, mas motivados por fé.
né? Nós já ouvimos isso há muito tempo, mas a gente precisa, às vezes, ficar repetindo isso. Não posso ser movida por sentimento, pelo que eu acho, pelo que eu estou sentindo, assim, eu estou meio assim. É fé. Lembra lá do primeiro ponto que eu falei, é preciso ter fé. Não é o sentimento, eu acho que isso aqui não dá. Para Deus não tem, eu acho não, gente. Ele faz, ele simplesmente vai lá e faz, assim como ele fez com esses exemplos que eu trouxe. Vai, levanta e vai. Levanta e anda. Sai daí desse sepulcro. 4 dias? Não é nada. Não tem isso. É simplesmente uma voz poderosa que fala, vai. O último ponto é, Jesus quer nos curar por inteiro. Ele nos cura fisicamente, assim como nós trouxemos aqui exemplos, mas Ele também quer curar a nossa alma. Ele quer nos curar completamente. Ele quer nos curar por inteiro, nos livrando de toda a impureza, toda a sujeira, todo o pecado. Através do amor, do perdão, arrependimento genuíno, mudança de trajetória. Então, é Ele que vai mudar, mas nós precisamos também, Senhor, eu quero mudar, eu quero deixar isso aqui, eu não quero isso mais para a minha vida. Então, não é só físico que eu estou falando de tudo, completo. Senhor, eu quero deixar isso aqui, eu não quero carregar isso mais. Não quero essa sujeira no meu coração. A gente trabalha muito com as crianças, né? Hoje de manhã, inclusive, a gente trabalhou sobre isso, ter o coração limpinho. E eu falei com elas, o que deixa o nosso coração sujo? A primeira coisa, pecado, tia. Pecado deixa o nosso coração sujo. E aí eu falei, o que vocês acham que é pecado? Responder a mãe, desobedecer o pai. Eles têm consciência disso. E na sala das crianças, eles aprendem sobre isso. Eles têm Bíblia, né? Não é só musiquinha, dança. Claro que a gente tem também, porque a gente precisa ter um trabalho diferente com eles. Mas eles aprendem Bíblia, a gente fala sério. E aí, hoje de manhã, a gente falou, e aí, o que vocês acham? Vamos desenhar aqui o que suja o coração da gente? E eles foram falando, a gente foi trabalhando. E o que limpa o nosso coração? Jesus. Primeira coisa, Jesus limpa o nosso coração. Ele limpa o nosso coração. Nós precisamos deixar. Senhor, Espírito Santo, entra aqui, faz morada, transforma, muda, tira toda a impureza, todo o pecado, me ajuda a vencer isso, porque nós não temos força mesmo não, mas Ele pode nos ajudar e Ele quer nos ajudar. Ele quer que nós tenhamos uma vida transformada, uma vida restaurada, famílias transformadas, mudança de trajetórias. Ele quer que a gente tenha sucesso, que a gente multiplique. O pastor falou muito sobre família ontem. Que a gente multiplique famílias saudáveis. Mas nós precisamos abrir o nosso coração e deixar que o Espírito Santo entre e faça a diferença. Faça a mudança. Transforme. Abra o seu coração e deixe o médico dos médicos entrar. E ele vai fazer toda a cura, seja física, seja emocional, seja espiritual. Eu não sei, mas nós precisamos dele. Então, abra o seu coração, deixe que o Espírito Santo entre e vá pedindo, Espírito Santo, transforma, muda. Eu quero ser uma pessoa nova. Eu quero ser alguém diferente. E Ele pode transformar e mudar. Você precisa de outros exemplos para crer que Jesus pode mudar a sua história? Que pode curar, independente do que esteja acontecendo na sua vida? De qual seja o tipo de enfermidade que te acomete? Que Ele pode mudar a circunstância, a situação ou o cenário? Ele não mudou. Ele é o mesmo. Eu comecei dizendo isso. Jesus, que fez todos aqueles milagres, ainda realiza milagres hoje. E Ele realiza milagres aqui. Ele não mudou e Ele continua se importando e amando cada um de nós de forma única,
e personalizada. Então, Ele sabe da sua situação, do seu problema, Ele sabe o que se passa na sua vida. Mas abre para Ele: Senhor, eu passo por isso, isso, isso e isso. Preciso de ajuda. Nós vamos receber aqui o Ministério de Louvor, vamos iniciar uma reflexão e eu convido você a vir à frente. Nós vamos orar juntos, pedindo ao Senhor que nos livre de toda impureza, que o médico dos médicos venha e transforme, que o médico dos médicos venha e mude. Abra o seu coração, foque simplesmente em ouvir a voz de Deus, em clamar, em pedir. Esqueça o que está à sua volta, foque simplesmente em: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a sua voz. Espírito Santo, entra aqui, faz diferença, faz mudança, transforma. Direciona conforme o que o Senhor quer para a minha vida, não conforme o que eu quero ou o que eu acho que tem que ser. Faz de acordo com a sua vontade. E aí, nós aqui à frente vamos orar juntos, amém?